Existe uma história contada por uma música sertaneja que talvez muitos de vocês conhecem e que faz uma alusão muito interessante à questão do pai. Talvez não é uma história mais adequada para ser contada no Dia dos Pais, mas ela nos lembra da importância de que os pais têm que dar bons exemplos aos seus filhos, mostrar, ensinar, porque os filhos copiam tudo. A história diz mais ou menos o seguinte, eu imagino que talvez muitos de vocês, se não todos, conhecem essa história, que ela, enfim, é tema de muitos músicos aí sertanejos. A história diz mais ou menos assim, tem como título O Couro de Boi. Diz que certa vez um senhor que vivia junto com o seu filho e a esposa desse filho, que tinha um pequeno menino de 8, 9 anos. E esse vovô já tinha uma idade bastante avançada e, consequentemente, tinha alguns problemas de saúde. Tinha lá o mal de Parkinson, ou seja, tremia já um pouco nas mãos, e nas refeições isso trazia bastante sujeira, sujava a mesa, a toalha e assim por diante. E o filho então tinha que cuidar desse seu pai. E a esposa dele começou a reclamar. Ou seja, dizendo: não dá mais, ou você manda o seu pai embora, ou eu é que vou embora. E o filho ficou muito triste por ouvir isso e ter que decidir mandar o seu pai embora. E o seu filho, ou seja, o neto desse vovozinho, tudo acompanhava, tudo ouvia. E o filho então foi conversar com o seu pai, dizendo: pai, o senhor já está meio doente, já está meio velhinho, está trazendo alguns problemas aqui, e eu e minha esposa estamos até meio brigando por isso. Então eu quero que o senhor vá embora. E o pequenininho acompanhando tudo isso. E no domingo de manhã, esse vovozinho então sai da casa rumo a outro local. Mas o filho então diz: pai, eu tenho um couro aqui recém-curtido, vou dar isso para o senhor, caso tenha que passar no relento ou algum lugar, o senhor tenha como se cobrir com esse couro de boi. E o filhinho, o netinho, acompanhando todo esse desenrolar. E então o vovozinho sai com o seu couro debaixo do braço, e em dado momento o netinho sai correndo em direção ao avô, que já estava lá a uns 100 metros de casa. Chegou lá no vô, puxou, né, na barra da calça, diz: vovô, me dá a metade desse couro aí. E o vô ficou pensando: poxa, já me mandaram embora e ainda vai querer metade do meu couro. Aí o vô pensou: poxa, para não, né, brigar com o filhinho ou o seu neto, né, que ele chorasse ou coisa do tipo, tudo bem. Cortou lá a metade do seu couro e entregou então para o seu neto. E esse voltou correndo para casa. O pai, vendo tudo isso, né, chamou a atenção do filho, mas filho, por que você foi pegar metade do couro do seu avô, esse couro de boi que eu dei para ele? Ele disse: não, pai, é que um dia eu pretendo casar também. Vá que a gente não se acerte. Já tenho o couro para mandar o senhor embora. Ou seja, aquele neto acompanhou todo o desenrolar, copiou o que o pai estava fazendo com o seu avô. E se caso não desse certo na frente o relacionamento deles, o filho iria fazer a mesma coisa com o seu pai, aquilo que o seu pai fez com o seu avô. Copiou tudo. Sem dúvida, é uma grande tarefa ser pai e ser mãe. E quem tem filho pequeno e quem já passou por esse processo sabe como é difícil educar os filhos. As coisas ruins, os filhos copiam rapidamente. Até a gente brinca, né? Ouviu um palavrão, não esquece mais aquele palavrão. Coisas boas, nem sempre, né, acabam guardando, memorizando, mas coisas ruins parece que mais fácil. Né? E esse é o nosso desafio como igreja cristã também, e aí principalmente pai e mãe, dar bons exemplos, ensinar, porque os pequenos copiam.
Eles observam o que o pai faz, o que a mãe faz, o que fala, o que não fala. Por isso, dar bons exemplos, sem dúvida, é muito importante. Mas quais são os bons exemplos que os pais devem dar aos seus filhos? Claro que hoje o apóstolo Paulo, na leitura de Efésios, já disse muita coisa. Ótimos conselhos para os pais também. Mas, sem dúvida, uma das coisas mais importantes que os pais devem fazer é apontar para Deus. Fazer com que os seus filhos conheçam e vivam na companhia desse Pai perfeito. Em nosso contexto hoje, da nossa sociedade, isso é, sem dúvida, um grande desafio. Não é fácil. E por isso o texto do Evangelho de hoje também é tão bacana para nós, como povo de Deus, filhos de Deus, e para os pais que aqui estão. Ou seja, Jesus, naquele contexto todo, se apresenta como o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão, quem beber dessa água, terá vida e vida eterna. Qual que é a tua fome, como pai ou como mãe? Do que você tem fome? Do que você tem sede? E sem dúvida, os pais aqui presentes, pais e mães, vão concordar que em dado momento não foram um bom exemplo para os seus filhos. Talvez tiveram uma atitude que não foi a mais adequada. Talvez fizeram algo que se arrependam hoje. Tiveram uma atitude, uma fala, alguma ação que não foi legal. Mas também os filhos, e aqui todos nós somos filhos, também vamos chegar à conclusão que em dado momento não fomos bons filhos, não respeitamos, não honramos os nossos pais como deveríamos, como aconselha o mandamento de Deus. Honra o teu pai e tua mãe. Por isso todos nós temos sede de várias coisas. E talvez muitos aqui precisam lembrar que Deus sacia a fome do perdão, a fome da reconciliação, a fome e a sede dessa comunhão íntima com o Pai do céu, com o Pai eterno. Por isso, todos nós podemos olhar para um Deus que vem ao nosso encontro, um Pai perfeito, que é um Pai misericordioso, um Pai que nos perdoa incondicionalmente. Ou seja, esse pai abraça o seu filho, o filho arrependido incondicionalmente. E a gente conhece muito bem a história do filho pródigo, que foi e quando lembrou do pai, voltou e esse pai o recebeu de braços abertos. Esse é o pai misericordioso que nós temos. Por vezes os pais aqui na terra, os pais humanos, não conseguem fazer isso de uma forma tão natural. E a gente ouve, né? Tudo bem, eu te perdoo, mas faça isso, aquele outro, lave a louça, limpe não sei o quê. O perdão humano muitas vezes é condicionado a algumas coisas. Faça tal coisa, aí eu acho que eu vou te perdoar. Não, faça tal coisa, aí eu me esqueço, né, do que você fez de errado comigo. Imagine se Deus fosse assim. Imagine se o Pai do céu fosse assim com relação aos nossos pecados. Tá bom, eu te perdoo, mas primeiro, ainda bem que Deus não faz assim. Por isso, mais uma vez, hoje de manhã, Deus nos saciou, o Pai do céu nos saciou, nos matou a fome e a sede de perdão. Quando mais uma vez ouvimos, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Como é bom saber que Deus nos perdoa. O Pai do céu, o Pai perfeito, acolhe os seus filhos, acolhe todo o pecador arrependido. E isso, sem dúvida, é uma mensagem que precisamos constantemente ouvir. E também, a partir disso, como pais, apontarmos, como igreja cristã, apontarmos para o Deus perfeito. Vivemos uma sociedade muito complicada, onde hoje os pais não sabem o que é certo e o que é errado. Os filhos, por vezes, não sabem o que é certo e o que é errado. Por vezes, os pais não sabem nem como educar os seus filhos direito. E agora, o que eu faço? Eu vou por uma educação mais livre, mais liberal, ou vou por uma educação mais conservadora, cobrando mais? O que eu faço? Os pais hoje têm dificuldade de saber como educar os seus filhos.
uma ala mais liberal, mais conservadora. O conceito de certo e errado. Pais e filhos, por vezes, sofrem com a ideia do que é certo ainda e o que é errado ainda. Muitas vezes os pais deixam os filhos escolherem o que é certo e o que é errado. Não é uma boa alternativa. E por isso ficamos confusos por onde ir, para onde olhar, onde buscar essa orientação. E aí precisamos olhar para a fonte certa, para a fonte perfeita. E por isso olhar para Deus. A palavra de Deus continua sendo a melhor orientação. Como eu educo os meus filhos? Olhe para a Escritura. Tem ótimos exemplos, tem ótimas recomendações. O que é certo e o que é errado. O que eu digo para o meu filho que é certo e o que eu digo para o meu filho o que é errado. A Escritura continua sendo a fonte, a melhor fonte para essas perguntas. Ela continua respondendo, aconselhando a todos os pais. E vivemos um contexto muito complicado, com muitas discussões. No campo político, estamos nos encaminhando para mais uma eleição. O que é certo, o que é errado, quem pode ajudar, quem não pode ajudar. Vivemos um debate muito grande, e tivemos isso no Supremo Tribunal, ainda com um debate público, sobre o aborto. Um assunto bastante delicado, bastante complicado. E é evidente que nós temos muitas famílias, muitas mães que sofrem com isso, que estão lá agoniadas. Poxa, o que eu fiz? Isso é certo, é errado? E agora o que Deus pensa sobre isso? Vivemos um debate muito importante desse assunto sobre a questão do aborto. E é evidente que essas pessoas, essas famílias, essas mães, essas mulheres que passaram por esse processo precisam da graça de Deus. Precisam lembrar que sim, aquilo é um ato errado. Mas também precisam ser lembradas que Deus quer acolher essas pessoas, quer perdoá-las e quer continuar caminhando com elas. E por outro lado, nós precisamos lembrar que Deus defende a vida. É evidente que a lei, inclusive, já tem algumas situações em que permite o aborto. Mas autorizar o aborto a qualquer custo, por qualquer momento, por qualquer situação, estou grávida, não quero mais, vou abortar. Vamos ter filas para fazer isso, se isso for autorizado. A Argentina, graças ao bom Deus, disse não ao aborto. Mais de 80% da população era contra e fizeram festa quando não foi autorizado. E eu espero que o nosso país, nosso Brasil, não autorize o aborto. Não autorize matar esses indefesos. Se nós formos numa praia e encontrarmos alguns ovos de tartaruga e quebrarmos esses ovos, nós vamos ser presos, porque nós prejudicamos a vida de uma tartaruga. Se hoje fizerem uma viagem para a Lua ou para Marte e encontrarem bactérias, micróbios lá, vão dizer que há vida em Marte. E aí nós não conseguimos defender a vida de inocentes, vida de crianças que estão sendo geradas. Deus é pró-vida. Desde a fecundação existe vida. Desde a fecundação ali já existe vida. Temos vários textos que falam que Deus já conhece o indivíduo dentro da barriga da mãe, quando está lá ainda uniforme. Ou seja, não existe ainda todo o aspecto de bracinho, de cabeça, de perna, é só aquele amontoado de células. Deus já conhece quem está ali. Portanto, nós, como igreja cristã, e a nossa igreja se posicionou com um documento oficial dizendo que ela é contra o aborto. E nós, como igreja cristã, precisamos sim defender a vida, acolher e ajudar todas as pessoas que passaram por esse processo. Mas não podemos ser favoráveis às situações que estão sendo colocadas por essa lei. Por outro lado, também é importante lembrar que, se agora essa lei não for aprovada, daqui a um tempo ela vai ser aprovada. Infelizmente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos que for,
mas em algum momento essa lei vai ser aprovada no Brasil. E aí? Eu espero que não seja aprovada. Mas imaginemos que ela seja aprovada. Ela muda a nossa forma de ver? Ela muda a nossa concepção de defender a vida? Não. Nós continuamos defendendo a vida. Por mais que os homens criem mais leis que sejam contra a vontade de Deus, nós vamos continuar defendendo a vida. E esse debate ele é importante para nós esclarecermos algumas coisas. E por outro lado, não darmos uma de juiz de condenar pessoas que passaram por esse processo, porque sem dúvida é muito complicado. Às vezes se opta por um aborto num contexto familiar bastante difícil. E aí que nós precisamos, como igreja cristã, ser ali um alento, uma palavra de consolo, de orientação, de buscar um Pai misericordioso também para situações como estas, pois todos nós precisamos do perdão do Pai misericordioso. Que Deus abençoe ricamente a cada pai que está aqui hoje, a cada mãe, a cada filho, e que possamos com alegria continuar seguindo e servindo a esse Deus, ouvindo sobre esse Pai que vem ao nosso encontro, esse Pai que quer ajudar você, como vô, como pai, como mãe, como filho, a seguir em frente, a seguir olhando para esse perdão que há nesse Deus, olhar para esse amor que há em Deus. Todo pai, toda mãe aqui sempre cuida muito bem dos seus filhos, pelo menos essa é a regra. Deus ainda mais, porque Deus é perfeito e Deus quer cuidar de cada um de nós. Deus quer nos ver na eternidade. Que nós todos possamos continuar olhando para Deus e na Escritura buscar toda a orientação que nós precisamos. E assim nos alimentarmos desse pão que desceu do céu. Na leitura que nós ouvimos hoje do Antigo Testamento, o profeta Elias come daquilo que Deus dá para ele e ele caminha 40 dias. O alimento que Deus nos dá não faz apenas nós caminharmos 40 dias, mas Ele nos dá o alimento necessário para continuarmos caminhando, correndo até a eternidade. Que Deus nos dê sempre dessa força necessária, física e principalmente espiritual, para podermos assim desfrutar da bem-aventurança eterna. Olhemos sempre para o Deus perfeito, para o Pai perfeito, o Pai de amor. Que assim seja. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que vai sempre muito além de nós,